1 Coríntios capítulo 15, a segunda parte, nós vamos ler agora a partir do versículo 35. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Glória a Deus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 15 ainda nós falamos sobre a maturidade espiritual e o entendimento do Evangelho. E descrevemos na nossa última ministração que o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus que se esvaziou, se fez homem para morrer por nós e ressuscitar. A fé na ressurreição muda a nossa vida, transforma o nosso coração, liberta o nosso caráter. A fé na ressurreição é a prova que toda a Bíblia é verdadeira, que Jesus é o verdadeiro Deus, é o Messias, é o Filho de Deus. A fé na ressurreição, ela é central para a nossa vida em todos os aspectos. E não cremos na ressurreição por algo apenas racional. Alguém te provou. Nós cremos porque o Espírito Santo, o Espírito da ressurreição, testifica com o nosso espírito que o nosso Senhor Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou, está vivo e Ele voltará. O Espírito Santo, a fé gerada pela palavra e pelo Espírito, é que nos fazem crer e experimentar o poder que está por trás dessa verdade. Não é uma razão. Nós não nos relacionamos com informações, com leis, com teorias. Nós nos relacionamos com uma pessoa, o Senhor Jesus. Ele habita em nós, Ele anda entre nós. E Ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar
Alguns de nós talvez não, alguns de nós talvez seremos transformados na vinda dele, sem passar pela morte. E aí, continuando falando, nesses versículos que lemos, quero fazer pelo menos 3 afirmações. A primeira, Paulo compara a diferença entre o corpo terreno e o corpo celestial. Quando falamos de ressurreição, algumas pessoas começam a ficar cheias de dúvidas. E aqui na igreja de Corinto tinha essas perguntas. Paulo está escrevendo, respondendo perguntas que fizeram a ele. E ele diz, olha, um é o corpo terreno, o outro é o celestial. Ele diz, não tente imaginar como será, porque assim como a semente, ele compara aí, a semente que você planta não é a mesma semente que cresce, se desenvolve, na hora de colher ela é outra. Assim como a carne dos animais e das aves é diferente da carne dos homens, os exemplos que ele dá. Assim como o brilho da lua, do sol e das estrelas são diferentes, ele está dizendo, é diferente. O nosso corpo terreno, este aqui, não se compara ao corpo celestial que Deus vai nos dar. Amém? Glória a Deus. Não se compara, não tem como imaginar. Mas nós sabemos que vamos ter um corpo celestial. E aí, segunda afirmação que eu falo, de acordo com essa exposição de Paulo, é que Paulo descreve a superioridade do novo corpo. Então você não sabe como vai ser, mas Paulo dá algumas indicações. O corpo natural é perecível. O corpo espiritual vai ser imperecível, indestrutível. O corpo natural é um corpo limitado, o corpo espiritual vai ser um corpo em glória, um corpo cheio da glória, parecido realmente como o de Jesus após a ressurreição. O corpo espiritual é um corpo que vai ser cheio do poder de Deus, revestido de poder, e é isso que o texto vai mostrando de maneira muito clara. No versículo 48, o primeiro homem é terreno, os outros são terrenos, mas ao homem celestial, nós teremos corpos celestiais, para habitar nos céus com o Senhor, na presença de Deus. O corpo espiritual, ele vem do céu, versículo 47, ele diz, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. O Senhor vai nos revestir. Mas a terceira afirmação que eu quero fazer, para a gente concluir essa meditação, é que no momento da ressurreição, alguns eventos vão marcar esse momento. Quais os eventos? Primeiro, a última trombeta vai soar, versículo 52. O texto diz, no momento, num abrir e fechar de olhos. Você imagina? Você não vai ter tempo de se preparar para saber como você vai estar. Num piscar de olhos, vai soar a última trombeta. A trombeta soará, versículo 52. Aqueles que forem do Senhor, quando ouvirem o som da trombeta, já estarão sendo revestidos do corpo incorruptível, do corpo cheio de glória. A segunda coisa que vai acontecer no momento da ressurreição é que os mortos ressuscitarão, mas os vivos serão transformados. Versículo 51, ele diz, esse é o mistério, nem todos dormiremos. A palavra aí, um eufemismo para a morte. Ele diz, nem todos, mas transformados seremos todos. Os que estiverem vivos na hora da volta do Senhor Jesus, receberão um corpo glorificado, serão transformados, serão arrebatados com um corpo novo. E aqueles que morreram, ressuscitarão. E o terceiro evento do momento da ressurreição é o versículo 54, que diz, e quando este corpo se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, se cumprirá a palavra, tragada foi a morte pela vitória. A morte será derrotada de uma vez por todas. A morte, ela amedronta os homens. A morte, ela faz com que a gente viva um estilo de vida às vezes tão corrido. Porque se você soubesse que você viveria 1000 anos, você teria tanta pressa? Nós queremos fazer tudo porque a gente sabe que os dias passam. A gente tenta fazer plástica, tenta cuidar do corpo para viver cada dia melhor, mas a Bíblia diz que os homens vivem com medo da morte. Mas quando cremos em Jesus, quando amamos a Jesus, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, nós começamos a viver uma vida sem o medo da morte. A Bíblia diz isso, que Deus nos liberta do medo da morte.
Nós começamos a viver uma vida, pelo contrário, esperando a volta do Senhor de tal maneira, amando a vinda do Senhor de tal maneira, que podemos afirmar como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E não precisamos viver acelerado, querendo fazer tudo e ter todos os prazeres da terra. Nós queremos viver fazendo a vontade de Deus, porque a morte será destruída. A nossa vida não é para esta terra, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Essa verdade precisa queimar no coração da igreja. O Senhor voltará, o Senhor virá, e enquanto Ele não vem, vivemos para a glória dEle. Devemos viver pensando em agradar e fazer a vontade dEle. A morte será derrotada. O que amedronta os homens, o que entristece os homens, o que nos faz às vezes ficar em crise, quando alguém que amamos parte, mas o Senhor diz: a morte será derrotada. Onde está a morte, a sua vitória? E a verdade da ressurreição não é apenas uma doutrina para a gente falar: eu creio, eu entendo, eu espero. Ela encoraja a gente a continuar servindo a Deus com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação. Por isso, Paulo termina o capítulo 15 dizendo o quê? É isso que ele fala: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que ele está querendo dizer? Se nós vivemos aqui, cremos na ressurreição, cremos na vida eterna, irmãos, amados, sejam firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Paulo está dizendo: porque existe ressurreição, vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena lutar as guerras de Deus, vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena renunciar tudo por causa de Deus, vale a pena continuar trabalhando. Seja firme, seja constante, seja inabalável na obra de Deus. Amado, se não tem ressurreição, o que Paulo diz no capítulo 15? O que ele diz? Comamos e bebamos, nos divertimos, não precisamos se preocupar de servir a Deus, de ouvir Deus, de obedecer a Deus. E eu não estou falando aqui de ser evangélico, porque às vezes a gente vive uma vida mundana, mas frequenta a igreja e até participa para poder apenas aliviar a nossa consciência e dizer que nós somos dele. Eu estou falando de viver para ele mesmo, de lutar as guerras dele mesmo, de fazer parte de uma igreja mesmo, e de ter vida corporativa, de guerrear as guerras que a igreja está guerreando, de somar com o reino de Deus, de dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu estou disposto a abrir mão da minha vida, do estilo de vida que eu gostaria de ter, mas eu quero ter o estilo de vida do reino, a cultura do reino. Só vive assim quando a consciência da eternidade é viva dentro de nós. Aí nós vamos ver que aquilo que a gente valoriza aqui vai passar. Tudo que você pensa que tem valor nessa terra vai ser extinto, vai acabar. O que impressiona os homens não impressiona Deus. Vale a pena viver para o Senhor, vale a pena guerrear as guerras do Senhor, vale a pena obedecer o Senhor, porque Ele ressuscitou, a morte será destruída. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus, o Senhor Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que essa verdade do Evangelho, da essência do Evangelho, mude a nossa vida todos os dias, para a glória dele. Amém.